Desde sexta-feira, 40% dos bairros aqui de Rio Claro, que são abastecidos pela ETA 1, estão vivendo aí um sistema de rodízio no abastecimento de água. Existem alguns horários em que a água é liberada, está abastecendo as casas, e em outros moradores estão sem esse fornecimento. Logicamente que estão sentindo, estão se queixando, fazendo alguns questionamentos sobre essa decisão do DAI. E para explicar direitinho por que foi tomada essa decisão pelo rodízio, nós já estamos aqui no estúdio com o Denilson Massaferro Júnior, ele que é diretor técnico do DAI. Bom dia, Denilson, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carla, bom dia, Murilo, bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo. Denilson, a ETA 1, ela capta água no Ribeirão Claro. Isso, exatamente. A ETA 1 ela é responsável por 40%, né, do abastecimento da cidade, e o manancial onde nós captamos água é no Ribeirão Claro. E o Ribeirão Claro, como é que está o nível do rio nesse momento? Está bem complicado. Nós estamos com 18%, né, abaixando já. Infelizmente, com 18%, nós não temos condição de captar água e tratar essa água o dia todo. Então, por isso que nós somos obrigados, ou fomos obrigados a fazer esse rodízio, né? Um pouco de tempo tratando, um pouco de tempo parado, para que o manancial consiga se repor e a gente consiga continuar abastecendo essa porção da cidade. Apenas 18% da média, do volume médio do rio, você tem hoje para trabalhar. Isso, exatamente. 18% da água que seria necessária para a gente hoje. E foi isso que levou à decisão, então, desse rodízio? Exatamente. A gente juntou o corpo técnico, né, junto com o superintendente e todo mundo que pode tomar decisão ali, e decidimos a melhor maneira, né, de a gente controlar isso. Antes de secar por completo, a gente não ter mais como tratar, a gente decidiu, então, fazer essas paralisações. A gente percebe ainda nos comentários muitas dúvidas em relação ao sistema de abastecimento de água, né? As pessoas não conhecem muito bem como funciona. Os outros 60% da cidade são ligados à ETA 2, que capta água no Rio Corumbataí. Exatamente. É um outro manancial, embora o Rio Corumbataí também não está do jeito que a gente gostaria, né? O Rio Corumbataí hoje ele está em torno de 40%, um pouquinho menos de 40% da sua capacidade normal. Então a ETA 2 ela abastece 60% da cidade captando água do Corumbataí e o Ribeirão Claro 40% pela ETA 1. Por isso que só 40% da cidade está vivendo esse sistema de rodízio e os outros 60% não é? Isso, mas, né, se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente, infelizmente, né, pode ser que aconteça que também a área atingida da ETA 2, né, também entra no rodízio, porque o Corumbataí também vai chegar um momento em que ele também não vai ser capaz de suportar o consumo da cidade, né? Se não chover do jeito que a gente gostaria que chovesse. E infelizmente a chuva não está vindo, né, Denilson? A região já voltou a região aí, mas aqui em Rio Claro nada por enquanto, a gente segue aí na esperança. Exatamente, a gente gostaria que tivesse chovido um pouco mais do que choveu apenas na sexta-feira um pouquinho, né? Mas o principal onde precisa chover mesmo são nas cabeceiras dos rios, né? Nós lembramos que o Corumbataí nasce em Analândia, passa por Corumbataí e vem até a região de Rio Claro. Chovendo lá é o importante para a gente. E do Ribeirão Claro nasce em Ajapi. Então tem que chover bem naquela região de Ajapi para que haja também toda a reconstrução ali, né, do lençol freático com água para abastecer o rio. Muitas vezes também a gente não sabe qual que é a ETA que atende a nossa casa. Nesse caso, isso consta na conta? Dá para ver lá na conta, não é? Sim. É no campo onde tem a qualidade da água, que é analisada a qualidade da água, lá no finalzinho tem de que ETA que vem a água da casa da gente. É só observar ali. Agora, não quer dizer também que quem é abastecido pela ETA 2 pode sair gastando água à vontade, né? Inclusive tem fiscalização e tem multa. Sim, o decreto está valendo para a cidade toda, né? Embora o pessoal que é abastecido pela ETA 2 não está entrando no rodízio, mas afeta também um pouco da ETA 1 porque o sistema é interligado. Então, quanto mais o pessoal da ETA 2 reservar água ou usar com tranquilidade, né, sem desperdício, melhora também para voltar logo, né, à atividade da ETA 1. Estão chegando alguns questionamentos, o Murilo vai fazer as perguntas dos ouvintes, mas alguns são de teor político. Por que a decisão nesse momento? Esperou passar a eleição? Esses questionamentos nós vamos fazer ao prefeito Gustavo. Ele tem já a conversa aqui semanal no Jornal da Manhã prevista para quarta-feira. Então, daí essa parte política, o Denilson é da área técnica do DAI, então não teria como a gente ficar falando sobre esse assunto, né, Denilson? Então, quem enviou perguntas com sentido de teor político, nós vamos encaminhar na quarta-feira para o prefeito. Hoje é mesmo a parte técnica do DAI. O Murilo tem perguntas aí na mão? Já tem uma aqui que acabou de chegar, cara. É o seguinte, esse rodízio
Luciano de Freitas Luiz é quem pergunta, Denilson, se esse rodízio tem surtido efeito, se está melhorando o nível do Ribeirão Claro. Muito cedo ainda. Já deu para ter uma ajuda muito boa, né? Porque a gente passa um bom tempo sem captar, a nossa represa ela se repõe, né? Sim. Não no nível que a gente gostaria, né? Mas ela consegue se repor. E nós só estamos conseguindo abastecer porque já fizemos isso. Infelizmente, nós temos uma represa a montante da nossa captação que já está completamente seca. Nós não podemos mais contar com ela. Então, contamos apenas com o trajeto do rio até a nossa captação. Por isso que a gente precisa fazer esse rodízio, para que no período que está desligado a captação, ela se reponha o suficiente para aguentar mais as outras horas, né, as outras 8 horas de captação e distribuição. O seu Antônio do Santana, ele pergunta o seguinte: se não tem água para captar, vai construir outra ETA, no caso, para tirar a água de onde? Porque existe aquele projeto de construção de uma nova ETA 1, não é, Denilson? Sim, sim. A nova ETA 1 é no mesmo manancial, né? No Ribeirão Claro. Continua no Ribeirão Claro. Ela só vai substituir a ETA que nós operamos hoje, que é a ETA 1 antiga. Então, a mesma água que abastece a ETA 1 antiga abastecerá a nova, né? A ETA 3 seria o terceiro manancial. E aí, essa ETA 3 seria do Cabeça? Do Cabeça, do Rio Cabeça. Isso, exatamente. Por isso que existe, então, o projeto de construção de uma terceira ETA. Isso. Aí teremos 3 mananciais abastecendo a cidade, né? Divididos, né? Logicamente, de acordo com a capacidade de cada ETA, né? Uma porção da cidade para cada uma delas. Isso vai, com essa ETA 3 funcionando, né? Isso vai diminuir um pouquinho a quantidade que a ETA 1 abastece, que a ETA 2 abastece, dá para até enxugar e economizar um pouco mais de água nesses momentos de crise hídrica. Murilo? O Lorival Brigato Júnior, ele diz que Rio Claro tem crescido populacionalmente e nenhuma administração construiu uma barragem ou um poço artesiano. Por que razão? Ele pergunta. Bom, barragem seria para trabalhar nos rios mesmo, né? Poço artesiano é uma outra conversa. Nós não temos um aquífero que nos ajuda. Por exemplo, o aquífero Guarani não chega até a gente. Nosso aquífero é o Tubarão, que ele é muito mais profundo e tem muito menos água. Então, para um poço artesiano, a gente precisa de um aquífero bem maior. Rio Claro, infelizmente, não tem essa condição. Pode ser feito um ou outro poço, mas menor. Não para interligar numa ETA que trata 400 litros por segundo ou 600 litros por segundo. Não teria capacidade para isso. Não teria capacidade, é muita coisa. Mas barragens, tanto no Corubataí quanto no Ribeirão Claro e também agora no Rio Cabeça, seria ideal. Mas é um processo muito longo, né? Tem toda a questão ambiental que tem que ser visto e também a questão financeira para se construir algo nesse sentido, né? Seria mais ou menos como Cordeirópolis fez. Cordeirópolis construiu uma barragem, né? Sim, construiu uma barragem de acordo com a situação dela ali, né? É uma cidade bem menor. O prefeito de Piracicaba chegou a anunciar também, né, Luciano Almeida, que tem um projeto de uma barragem no Corubataí já nos limites de Piracicaba, né? Isso. Porque lembrando que o Corubataí também abastece Piracicaba, também, hoje é o 90%, principal. É o principal. 90% deles lá é abastecido por A situação também é bem crítica lá também em Piracicaba. Não está fácil para eles. Não, com certeza. Quando foi anunciado esse rodízio na sexta-feira, Denilson, aproveitando essas questões de opções aí de abastecimento, também foi falado a respeito daquele antigo projeto de armazenamento de água nas cavas de argila. Esse projeto ele chegou a entrar em estudo? Foi cogitado em algum momento fazer alguma coisa nesse sentido aqui na região? Foi cogitado, mas infelizmente a dificuldade de se retirar essa água das cavas de argila é muito grande. Requer muito recurso e financeiramente, né, não seria viável. A quantidade de água que é disponível para a gente vezes o que a gente ia gastar para poder... Teria que levar o sistema de captação lá em cada cava. Exatamente. Então seria muito complicado isso para a gente, né? Lógico que ajudaria, mas a questão esbarra na questão financeira, né? E não é vantajoso para a gente fazer isso nesse momento. A Maria do Carmo Guilherme, a vice-prefeita eleita, conversamos agora há pouco, e ela falou a respeito de algumas queixas sobre os horários que foram anunciados. Então, por exemplo, está dizendo que é das 9 da manhã às 3 da tarde que a ETA fica parada. Então, as pessoas ficam naquela expectativa que a água vai chegar, passou das 15 horas, já vai ter água de novo nas torneiras. Não é bem assim, né? Demora um tempo, porque a gente tem algumas queixas de bairros que está melhorando, está normalizando por volta de 17, 18 horas. Sim. Imagina um sistema que abastece 40% da cidade ficar desligado durante 8 horas. Ele seca, né? Aí na hora que a gente religa novamente a ETA, até ele começar a abastecer todo o sistema, reservatórios distribuídos na cidade e tudo, demora um certo período. É lógico que os bairros, né, as regiões mais próximas da ETA vão ser abastecidos primeiro e as mais distantes depois.
Então, às vezes, eu tenho até também recebido no meu celular algumas informações de contribuintes, né, de clientes, que reclamam, né, do porquê que na casa dele ainda não chegou a água. Mas se está religando às 3 horas da tarde, por exemplo, né, vai chegar, por mais tardar, 4, 4h30, na casa na última casa onde é abastecida ele. Quem flagrar alguma situação de desperdício de água, né, Denilson, pode comunicar ao DAE que vai ser feita uma fiscalização, existe previsão de multa aqui no município. Vou deixar aqui o 0800, então, é 0800 505 5200. Isso. 0800 505 5200 ou diretamente no telefone da Guarda Municipal, no 153, para comunicar aqueles desperdícios de água, o que seria encher a piscina, lavar o carro, como é que é nesse momento? Qual que seria a proibição nesse momento, Denilson? Todo desperdício de água que não é para uso necessário. Lavar calçadas, né? Tem muita gente que gosta, dona de casa principalmente, né? A gente sabe que é uma época seca, né? A poeira acumula, mas lavar calçada, lavar carros, lavar corredores, né? Onde não se utiliza muito, né? Encher piscinas nesse momento. A gente sabe que ainda continua calor e agora o calor vai aumentar, né? Mas nesse momento de crise a gente precisa da colaboração de todo mundo. Não dá para a gente ficar desperdiçando água. E infelizmente a gente tem visto isso. E todas as vezes que a gente observa isso, a gente conversa com a pessoa. Algumas entendem, outras dizem que estão pagando água e que elas usam do jeito que elas querem, né? Então, culturalmente, nós, infelizmente, não fomos trabalhados assim, né? Mas temos que agora mudar a nossa cultura com respeito ao consumo da água. Denilson, essa questão de chover, não é? Tem que chover muito, né? A gente ficou aí 3 meses praticamente sem chuva, então teria que chover muito na cabeça dos rios para que a gente possa ter uma situação normalizada. Carla, chuva boa, aquela que repõe os mananciais mesmo, faz quase 5 meses que nós não temos. Então, a estiagem perdurou por muito tempo. E agora, né, no final de setembro, começo de outubro, que a gente já começa as esperanças de chuva, né? Esse ano não veio. Então, a chuva boa mesmo é aquela que passa 2, 3 dias chovendo, né, com o tempo nublado bom, para que descarregue bastante água mesmo nos mananciais da gente. Na questão de chover um dia, todo mundo já fica tranquilo e sai gastando água. Não é dessa forma, né? Não é assim, não repõe. Murilo? O Wagner Oliveira, ele pergunta sobre como é que faz nos casos referentes aí a lugares que lava rápido, essas coisas. O decreto municipal já foi bem claro, dizendo que empreendimentos onde existe o consumo de água, nesse sentido, né, eles estão autorizados a usar a água, né? Logicamente que com equipamentos necessários, né? Aquela VAP, aquelas que não utilizam água aberta da torneira o tempo todo. Com esses equipamentos, beleza, pode ser usado porque é também o ganha-pão dessas pessoas, né? Temos também a Thalita Cardia Lopes. Alguns condomínios contam com poço artesiano. Isso é possível qualquer morador fazer? Sim, mas existem empresas, né, que fazem esse tipo de serviço. É necessário uma outorga, né, de captação. Sim. Então é necessário fazer toda a documentação para que seja feito um poço, né, regular, né, regulado. Né? Tá. Então precisa fazer isso primeiro para depois fazer a fura do poço. O custo é alto? Depende da quantidade de água que é necessário, né? Em torno dos R$40 mil, eu acho que o mais barato. O custo de um poço. Isso. Temos a Mairut. Com a população tendo que guardar água, não seria importante alertar para a proliferação do mosquito transmissor da dengue? A gente tem que saber como guardar essa água, né? Numa caixa d'água, às vezes, a gente tampa essa caixa d'água, né? Num balde, coloca um pano por cima, alguma coisa que impeça, né, que o mosquito prolifere. Isso é uma preocupação, né? Mas eu acho que toda dona de casa ou todo chefe de família, né, é bom ele observar isso e também se preocupar nesse sentido e reservar a água, né, para uso próprio, mas numa condição boa que não prolifere mosquito.